Olá, pessoal. Dando seguimento ao Papo Neuro, nós vamos hoje tratar de um assunto que é perfusão. O doutor Gustavo Mendes vai fazer uma apresentação muito interessante, vai mostrar toda a fisiopatologia da perfusão, uma coisa muito interessante. O doutor Gustavo fez residência em radiologia na UERJ, tem título especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e trabalha na clínica Dr. Felipe Matoso, no Hospital Samaritano e no Centro de Imagem da Rede D'Or. Então, Felipe, está contigo. Muito obrigado. Vamos em frente. Eu trouxe um caso sobre AVC que a gente teve na Clínica Felipe Matoso em agosto desse ano, para falar sobre a fisiologia e hemodinâmica do AVC e a interpretação da perfusão nesse cenário clínico. Eu acho que, como radiologista, a gente tem que saber interpretar a perfusão gostando dela ou não. É um caso de uma paciente feminina de 80 anos, com uma hemiparesia esquerda, com o início dos sintomas às 5 horas. A TC de entrada dela mostra uma hiperdensidade no segmento M1 da artéria cerebral média direita. Contando os pontos do aspects, tiraria de M4, porção posterior do corpo do caudado, núcleo lentiforme, ínsula, segmento M1 e M2. Então, tiraria 6 pontos, um aspects de 4. A cápsula interna deixaria de fora, apesar de ser sempre difícil, porque ela já é naturalmente hipodensa. Esse daqui foi o aspects dado de forma automática pelo software. Ele deu também um aspects de 4. Ele tirou ponto do caudado, ínsula, lentiforme M1, M2 e M5. E aqui a gente já iria para os mapas de perfusão, né? CBV, CBF, MTT, TTD. Então aqui a gente para um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre isso. O que é a perfusão? A perfusão, você injeta o contraste em bolos, o tomógrafo faz múltiplas aquisições do encéfalo e com isso você consegue um estudo dinâmico cerebral. Você avalia a entrada, o comportamento e a saída do contraste no encéfalo. Com isso você consegue uma foto do status hemodinâmico cerebral naquele momento. Então essas são as siglas que a gente costuma usar. PPC, pressão de perfusão cerebral, que é o gradiente entre a pressão sistêmica e a pressão intracraniana. PPC é PAM menos a PIC. Esses são os valores normais. CBF é o fluxo sanguíneo cerebral, o volume de sangue que passa por uma quantidade de tecido cerebral por unidade de tempo. A unidade dele é ml por 100 gramas de tecido cerebral por minuto. Eu gosto de interpretar CBF como velocidade. A velocidade com que o sangue está passando por ali, a velocidade com que o sangue está chegando naquela área. O CBV é o volume sanguíneo cerebral, é o volume total de sangue que passa por uma certa quantidade de tecido cerebral. É expresso em ml por 100 gramas de tecido cerebral e eu gosto de interpretar de quanto de contraste que passou por ali naquele tempo. Então, o CBF seria a velocidade com que o sangue está chegando e o CBV seria o quanto de sangue que chegou ali. O MTT é o tempo de trânsito médio, Mean Transit Time, tempo de trânsito que as células sanguíneas gastam para percorrer um volume de cérebro. E esses três aqui têm uma relação. O CBV é igual ao CBF vezes o MTT. Então, quanto de sangue que vai passar por ali num determinado tempo é multiplicado, você multiplica o fluxo pelo tempo, vai dar o quanto de sangue que vai passar por ali. Esses são os valores normais. O normal do CBF na substância cinzenta é 60 ml por 100 gramas por minuto, na substância branca é 25 ml por 100 gramas por minuto. Isso aqui mais ou menos. Do CBV, o normal da substância cinzenta é 4 ml por 100 gramas, a substância branca 2 ml por 100 gramas, e o MTT são esses valores aqui. TTP é o time to peak, é o tempo que leva para o contraste atingir a concentração máxima. E o Tmax é mais ou menos a mesma coisa. Se for ler, a definição é um pouquinho diferente, mas a interpretação é mais ou menos a mesma. Do TTP, time to peak, e para o Tmax, o tempo para atingir a concentração máxima no tecido. Teria também o TTD, que é o time to drain, que é o tempo para drenar, do pico até a drenagem final do contraste, ou do sangue. Então, essa é uma representação de quando você tem um tombo
interrompendo o fluxo sanguíneo. Essa área daqui é a área do core. Nessa conversa eu vou chamar essa área de core ou de infarto. Essa área em volta é a área de penumbra, que eu vou chamar nessa conversa de penumbra, isquemia ou área de hipoperfusão. A área do core é a área que já morreu. A área de hipoperfusão é a área que dá sintoma, mas que ainda pode ser salva, há tecido ainda salvável. E por fora dela ainda tem a área de oligoemia benigna, que é uma área que, independente do tratamento, vai sobreviver. Então, você tendo uma obstrução por um trombo, você reduz a perfusão regional e o cérebro responde com uma autorregulação compensatória. E como que ele faz isso? Ele aumenta a pressão arterial média para conseguir empurrar o sangue em direção ao tecido que está hipoperfundido. Lembrando que a pressão de perfusão cerebral é a PAM menos a PIC. Então, para você melhorar a pressão de perfusão cerebral, você aumenta a PAM. Por isso que esses pacientes normalmente ficam hipertensos. Ele recruta colaterais, normalmente colaterais leptomeningeas, e faz vasodilatação para diminuir a resistência para tentar aumentar também a pressão de perfusão cerebral. Com isso, o sangue passa a chegar por colaterais. Então, em vez dele chegar pelo trajeto normal dele, vai estar chegando por colaterais. Isso faz com que haja um aumento no tempo, em todos esses tempos que a gente estava vendo. Vai aumentar o tempo para conseguir chegar ao pico máximo de contraste, vai aumentar o tempo de trânsito médio naquela região, vai aumentar o tempo de drenagem, o tempo de saída desse contraste dessa região. Tudo isso porque está chegando por vias que não são a via tradicional de chegada do contraste. Aumenta todos esses tempos. Normalmente, esses parâmetros eles são até analisados em conjunto, porque eles costumam seguir sempre um caminho semelhante, costumam estar sempre aumentados nessa situação. Inicialmente, o fluxo até se mantém relativamente semelhante, ou cai um pouquinho de nada, ou se mantém relativamente semelhante, porque você tem muitas colaterais recrutadas. Então, o sangue que está chegando lá, apesar dele estar chegando por uma via alternativa, ele até consegue chegar com um fluxo relativamente semelhante ou um pouquinho mais baixo. E mantém ou aumenta o volume. Isso daqui é um conceito que eu acho que é interessante, porque tem que lembrar que CBV é igual a CBF vezes MTT. Então, apesar do fluxo estar chegando um pouquinho mais devagar ou mantido, como você tem um aumento muito importante do tempo de trânsito médio, o CBV vai estar aumentado nessas situações ou relativamente mantido. Normalmente está aumentado. E esse sangue que está chegando por colaterais, que está aumentando esses tempos, aumenta também a taxa de extração de oxigênio. Quanto mais tempo está passando por ali o sangue, mais tempo você dá para que haja uma maior extração de oxigênio pelo tecido. Então, enquanto está nesse momento, ele ainda consegue manter o tecido funcionante, o tecido viável. Só que, a partir de um determinado momento, você começa a ter uma falha na autorregulação, seja porque reduz mais a pressão de perfusão cerebral, ou porque aumenta o edema, aumenta a compressão nos vasos adjacentes e aumenta a pique e reduz a pressão de perfusão cerebral secundariamente. Por algum motivo, ou essas células que estavam recebendo um fluxo um pouquinho mais baixo não conseguem segurar por muito tempo, ou então tem uma falha nas colaterais, enfim, por algum motivo você tem uma falha na autorregulação. E aí, nesse momento, você já vai ter uma queda significativa do CBF. Quando você tem essa queda significativa do CBF, do fluxo chegando ali, você já tem uma isquemia. Só que nesse momento, você ainda tem um CBV que ele é mantido ou alto. Por quê? Porque mesmo você tendo uma queda significativa de CBF, o MTT vai estar mais alto e vai estar prevalecendo. Então, você vai ter tanto tempo do sangue passando por ali que o CBV vai continuar mantido alto. E depois de um tempo, você tem uma queda ainda mais significativa do CBF, representado por essas duas setinhas para baixo, e você vai começar a cair o CBV.
porque essa queda do CBF vai ser tão significativa que vai superar o tempo médio de trânsito do contraste passando por ali, ou do sangue passando por ali. E esse é o momento do infarto, quando você tem uma queda muito significativa do CBF e uma queda do CBV. Então, pode ver que o infarto, normalmente, ele vai estar representado, para diferenciar dos outros, principalmente por essa queda do CBV. Então, o CBV é um bom parâmetro para a gente olhar como análise visual para ver se tem o COR ou não. Isso daqui é uma representação mais ou menos do que eu acabei de falar, mas de outra forma, que é o seguinte: aqui você vê que a pressão de perfusão cerebral começa a cair. Nesse primeiro momento, você já começa a aumentar o MTT. O CBF é relativamente mantido no começo e o CBV já vai aumentando, porque você está aumentando o MTT. E o CBF está mantido. A partir de um determinado momento, tem uma quedinha do CBF, você tem uma falha na autorregulação cerebral, esse CBF cai mais. Mas mesmo nesse momento em que o CBF está bem baixo, mesmo quando você já tem isquemia, vocês podem ver que o MTT continua aumentando e o CBV continua aumentando também, tá vendo? O CBV não caiu ainda. O CBV só vai cair quando a queda de CBF é muito importante. Caiu tanto o fluxo que o volume de sangue que está passando por aquela região também vai cair. E aí, nesse momento, você tem o COR. É quando você já tem a queda no CBV. Normalmente, em um idoso, o CBF é em torno de 50. E ele, quando chega em torno de 20, começa a dar sintoma. É quando você já tem isquemia. E quando cai para próximo de 10, é quando você já vai ter morte neuronal, você já vai ter o COR. Normalmente, é mais ou menos isso. Aqui é um gráficozinho só para a gente relembrar o que a gente acabou de falar. O normal, a oligoemia benigna, você tem um aumento nos tempos, mas o CBF é mantido ou é muito baixinho, de forma que a gente nem consiga ver direito por imagem. Eu prefiro representar como mantido. E o CBV vai estar normal ou alto? Normalmente alto, porque você tem um aumento nos tempos, principalmente do MTT. O tecido em risco, a isquemia, você tem um aumento do MTT, aqui você já tem uma queda do CBF, mas o CBV continua normal ou alto, porque o MTT está prevalecendo, ou se o CBV for normal, os dois estão se anulando, digamos assim. E a área de infarto, você tem um MTT aumentado, um CBF muito reduzido e você já vai ter um CBV reduzido. Aqui é uma representação em gráfico do que acontece quando você quando você está estudando a perfusão. Então, é um gráfico que vai, a partir de baixo, do horizontal, é o tempo, e a parte vertical é a densidade em unidades Hounsfield. Você injeta o contraste, ele vai chegar no tecido, vai começar a aumentar a densidade dele, até que chega a um pico de densidade e depois sai do tecido. Isso daqui é o que a gente vê na perfusão. Então, você tem aqui todos esses parâmetros que a gente viu representados nesse gráfico. Time to peak é o tempo que vai levar de quando você injeta o contraste até o pico da densidade no tecido. O Tmax é mais ou menos a mesma coisa, só que sai aqui do pico da curva de entrada arterial, mas a interpretação é mais ou menos a mesma. É o tempo que leva até o pico de contraste no tecido. O time to drain, tempo de drenagem, seria do pico para frente, não está representado aqui, mas seria o tempo que levaria para drenar, esse tempo daqui. O MTT, o Mean Transit Time, seria o tempo médio de trânsito, então seria esse tempo daqui, o tempo que demora para o contraste para ele entrar e para sair. O CBF é representado por quão inclinada está essa curva. Então, quanto mais inclinada, quanto mais íngreme, maior é o CBF. Olha aqui, está aqui, ó. E quanto mais deitada, quanto mais achatada, menor é o CBF.
E o CBV é a área sob a curva, essa área achurada daqui, que leva em consideração justamente o CBF e o tempo de trânsito médio, por isso que ele é um vezes o outro. Então aqui eu fiz uma representação de como isso acontece, com o contraste chegando, o contraste chega, fica o máximo branco possível, que é como se fosse o Tmax dele, a máxima concentração, digamos assim, e depois vai embora. Quando você tem o trombo, o que vai acontecer? O cérebro vai recrutar umas colaterais leptomeninges, que eu vou desenhar aqui. Vocês vão ver que o contraste vai chegar de forma mais devagar nessa área daqui. E não vai atingir o tanto de concentração que o restante do cérebro, então não vai ficar tão branco, e vocês vão ver também uns vasos dilatados aqui, mais espessos, querendo representar a vasodilatação. Então vamos ver como isso acontece. Olha só, o contraste aqui no tecido cerebral normal já está ficando totalmente branco, daqui a pouco já vai começar a ser drenado. Aqui estão as colaterais, as leptomeninges. Vocês veem que o contraste não fica tão branco quanto do outro lado já está sendo drenado. Aqui ainda está com contraste, vai demorar mais para sair e não vai ficar tão concentrado quanto do outro lado. Então, olha o tempo que demora para o contraste chegar, para o contraste permanecer e para o contraste ser drenado. E aqui, só para ajudar a lembrar de como funciona o CBV, eu coloquei uns números aqui. Vamos dizer que o fluxo nesse local aqui das colaterais seja de 3,5 ml por segundo. ml por segundo não é a unidade que a gente usa, mas eu usei só para facilitar aqui a interpretação e o cálculo. Então, vamos dizer que o contraste chega aqui com esse fluxo baixo e o contraste normal no restante do cérebro está chegando com 5 ml por segundo. Vocês vão ver que conforme vai passando o tempo, o CBV vai aumentando, que é o quanto de sangue que está passando por ali. É o fluxo que está chegando vezes o tempo. E vocês vão ver, ó, aqui já terminou no normal e o contraste total que passou por ali foi 50. E aqui ainda está passando o contraste, ainda está passando sangue. E agora terminou. Demorou 20 segundos. Então vocês podem ver que apesar do fluxo mais baixo nessa região, de 3,5 ml por segundo, se a gente estivesse falando de uma área de isquemia, apesar de estar com um fluxo mais baixo, vocês veem que o MTT é tão alto que o CBV de 70 ficou mais alto do que o CBV no tecido cerebral normal, que ficou de 50 nesse caso. Agora sim, voltando para os mapas de perfusão, a gente consegue já interpretar esses mapas CBV, CBF, MTT e TTD. A primeira coisa que a gente tem que ver é a escala. Então, vocês podem ver que essa escala aqui vai do roxo ao vermelho. Quanto mais baixo, mais roxo. Quanto mais alto, mais vermelho. Aqui são os valores normais, só para a gente lembrar. Então, vai de 0 a 6. O normal da substância cinzenta é mais ou menos 4. Tem realmente umas áreas aqui que estão vermelhas, que seriam 6, ou até mais alto do que 6, mas isso é normal. Isso daqui é uma média. Então, se você faz a média da substância cinzenta, você vê que tem uma área vermelha aqui, mas logo do lado tem uma área mais verdinha. Então, se você faz a média, dá mais ou menos 4. E a da substância branca, 2. É esse azulzinho aqui que está mais ou menos aqui. A mesma forma de interpretação a gente tem que ter para os outros, olhar a escala, ver que vai de 0 a 100 no CBF, o normal é 60, da substância cinzenta, substância branca 25. Aqui o MTT está indo até 10, e assim por diante. Vai olhar as escalas. E agora a gente já vai partir para a interpretação. Olhando primeiro o MTT e TTD, a gente já vê que tem uma alteração no hemisfério cerebral direito, no território da artéria cerebral média. O tempo de trânsito desse contraste está aumentado. O tempo para drenagem também, se tivesse aqui Tmax também, ou TTP também estariam aumentados. Então a gente já viu que tem uma alteração. Pode ser só uma oligoemia benigna, mas a gente olha o CBF e vê que está bem reduzido. Então é uma área, toda essa área aqui é uma área de isquemia, é uma área que está em risco, mas que você ainda pode salvar. E aí você parte para o CBV e vê qual que é a área do core, qual que é a área que está infartada já, e vê que é essa área daqui. Vocês podem ver
que tem uma área aqui que está comprometida por isquemia, que está com hipoperfusão, porém que não está infartada. Então aqui a gente já consegue ver que tem um mismatch da área de core com a área de penumbra, com a área de hipoperfusão, gerando uma penumbra relativamente grande. E pode até ver também que essa área daqui, que tem um CBV que está um pouquinho mais alto que o outro lado. Olha como tem um pouquinho mais de vermelho aqui em relação ao contralateral. Sutil, mas tem. Podem ver também que o CBF da área de isquemia, ele é baixo, mas o CBF da área de infarto, ele é muito mais baixo, é bem mais roxo. Então, lembrando aqui, olha só, o infarto tem esse CBF muito mais baixo do que a área do tecido em risco de isquemia, que é só uma setinha para baixo, que seria essa área daqui. E só quem tem CBV baixo é a área do infarto. Aqui é só para mostrar que a área de CBV baixo corresponde à área de hipodensidade na TC. Essa área de hipodensidade, quando a gente vê a hipodensidade na TC, a gente já pode falar que é a área de infarto. A TC ela tem uma sensibilidade relativamente baixa, principalmente nas primeiras horas, nos primeiros momentos, mas tem uma especificidade boa para você dizer que tem infarto. Então, isso aqui até mostra que, quer dizer, com o passar do tempo, a TC ela até melhora a sensibilidade dela. Então, mesmo depois de 6 horas e tudo, quando a gente pensa em fazer a perfusão, é justamente quando a TC muito provavelmente vai mostrar a área infartada, né? E aqui, continuando com cortes mais inferiores, a mesma interpretação. Olhou o MTT-TTD, viu que tem área alterada, olha o CBF, vê que essa área alterada representa a área em risco, e olha o CBV e vê que a área infartada é essa daqui, e o restante corresponde à área de penumbra. Como vocês podem ver, nesse gráfico daqui, por exemplo, no anterior, a gente conseguia separar bem o que era a área, bem ou quase muito bem, o que é a área de infarto, olhando um CBF muito mais baixo do que é a área em risco. Mas olha aqui, como nesse caso fica difícil de você definir. Então, olhar visualmente para o CBF é uma coisa um pouco mais complicada, porque às vezes fica muito difícil de você dizer o que é área infartada e o que é área em risco. É mais fácil você olhar o CBV. Então, uma dica que eu acho que vale a pena seguir é, se você for olhar os mapas, olhar o CBV para dizer o que é a área infartada. E aqui um corte mais inferior, até mostrando de novo, olha essa área aqui de baixo, mais posterior, como é uma área que tem um CBV um pouquinho mais alto que o contralateral, apesar de ter um fluxo mais baixo, né? Aqui é uma representação, a gente tinha visto aquele gráfico, agora a gente pode ver como que isso se aplica diretamente aqui na perfusão, com um caso real. Eu coloquei um ROI no tecido morto, aqui é o gráfico de CBF, aqui é o gráfico de CBV. Então, eu coloquei aqui o ROI no tecido morto, esse 5 ROI, que é esse amarelo que passou aqui embaixo. Praticamente não gerou curva nenhuma, porque é o tecido morto. Espelhou automaticamente para esse outro lado daqui, que é o lado normal, 5 ROI-M. Então, essa curva aqui amarela de cima, o 5 ROI-M, é a curva normal. E aqui embaixo eu coloquei um ROI na área de hipoperfusão, na área de isquemia. É o 6 ROI. E ele espelhou o 6 ROI-M para o lado normal. Vocês podem ver, esse daqui é o 6 ROI, ó, que está na área de hipoperfusão. Vocês podem ver algumas coisas, a gente pode extrair algumas informações só olhando essa curva. A primeira delas é um CBF mais baixo. Olha como que a curva está mais achatada, não está tão íngreme. Íngreme compara com essa curva normal aqui. Olha só como o CBF, se você traçasse uma reta aqui tangenciando essa curva, como ela seria mais inclinada, mais íngreme do que essa outra daqui que ficou mais achatada. Então já sei que tem um CBF reduzido. Olha o MTT. Olha o tempo de trânsito como é maior do que o outro. Então a gente já consegue ver que tem um MTT também alargado. E o CBV é essa área sob a curva. Então olha como que o CBV, apesar de não ter chegado a um pico tão alto, apesar do fluxo ser menor, olha como o CBV vai ser maior. Isso a gente confirma com números aqui. Então, pegando o 6 ROI,
Olha o CBF de 23, lembrando, o normal é em torno de 60, a gente está aqui numa... A gente pegou substância cinzenta, pegou um pouquinho de substância branca, mas pegou predominantemente substância cinzenta. Olha como que o CBF está reduzido de fato. E olha o CBV de 5, quando você correlaciona com o contralateral, que é 4. Olha como está um pouquinho aumentado, apesar do CBF baixo. Por quê? Porque tem um MTT muito alargado. Isso é uma área de isquemia, né? Não de infarto. É uma área de hipoperfusão, uma área de penumbra. Aqui ele já dá automaticamente também a área de COR, que é esse vermelhinho, e a área de penumbra, que é esse amarelinho. Ele faz isso sozinho para você. E dá também os volumes. Qual é o volume da área de hipoperfusão? É 243. Qual é o volume da área de infarto? É 62 ml. O que é a penumbra, né? Que é o mismatch entre os dois, é um menos o outro, então é 180 ml. E o que é a razão de mismatch? Que é um sobre o outro. Esse de hipoperfusão sobre o infarto, dá 3,89. Até aqui é a interpretação básica que a gente tem que ter, na minha opinião, de perfusão, como que a gente interpreta. Isso é o básico. A partir daqui, eu vou falar só algumas coisas para a gente ir abrindo a cabeça sobre esse assunto, mas uma análise um pouco mais aprofundada, mas que não vai ser necessário usar no dia a dia. Para o dia a dia, basta o que a gente viu até agora. Então, como que o programa calcula esses valores aqui? E como que ele como que ele monta esse mapa aqui para mim? Ele simplesmente coloca o CBV aqui e o CBF aqui, sobrepõe os mapas. Ele usa valores para isso. Então, assim, o programa, ele usa valores para montar esse mapa de penumbra. Ele não sobrepõe os mapas, ele pega, olha só, e coloca esse programa da Siemens, foi feito num Siemens esse exame, e o software também é da Siemens. Ele usa um CBV menor que 1.2 para calcular o core e usa um CBF menor que 27. Então ele fala, tudo que for CBV menor que 1.2 eu vou pintar de vermelho. Tudo que for CBF menor do que 27, como valor absoluto, eu vou pintar de amarelo. E é isso que ele faz. Só que cada software é de um jeito. Cada software tem o seu cálculo matemático, tem um modelo algoritmo matemático diferente, e cada software tem um valor de threshold diferente para te dar o que ele chama de core e o que ele chama de área de penumbra. E isso complica bastante a padronização e a nossa interpretação. Então, para entender um pouco fiz uma analogia aqui para explicar um pouco por que cada software tem um cálculo diferente. Uma analogia boba. Vamos dizer que o software tivesse que contar quantas pessoas tem nessa sala, mas não conseguisse contar um por um, não tivesse tempo para isso. Então, o primeiro software vai chegar e vai falar, vou contar aqui essa fileira, vou contar essa daqui, vou multiplicar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deve ter umas 100 pessoas, mais ou menos, nessa sala. E o segundo software vai calcular de uma forma diferente. Ele vai vou pegar esse grupinho aqui de pessoas, vou ver quantas pessoas tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem umas 15 pessoas aqui. Eu acho que tem mais 2 grupinhos de pessoas aqui mais ou menos semelhantes. Então, 45, 15 vezes 3. E multiplica por 2 por esse outro lado aqui da sala, 90. Então, chegaram mais ou menos num valor semelhante, mas não igualzinho. Então, para ver que cada software pode ter um jeito de calcular diferente a perfusão. E é isso que acontece. Cada software tem o seu modelo matemático, seu algoritmo matemático diferente. E esses modelos, eles estão sujeitos a erros também. Por exemplo, esse primeiro software aqui que fez dessa forma, ele se enganou, não viu que as 2 primeiras cadeiras estão vazias, contou errado. Usou essa fileira aqui, por exemplo, que está bem cheia. Se tivesse usado uma outra fileira mais vazia, teria dado um valor diferente. Enfim, então ele tem
os softwares, os seus modelos matemáticos têm falhas. Esse segundo aqui, que calculou dessa forma, tem a linha, passa no meio dessa pessoa aqui, conta ou não conta, passa no meio dessa outra, aqui só tem uma cabecinha. Então, cada software está sujeito cada modelo matemático está sujeito a erro, não é erro, mas assim, a pequenas variações no seu cálculo. E cada um pode calcular melhor alguns desses parâmetros. Então, pode ter um software, um modelo matemático que tenha valores mais precisos do Tmax, por exemplo, do que outros. E aí, esses softwares que têm mais precisão em alguns desses parâmetros, talvez eles usem esses parâmetros nos quais eles têm mais precisão para usar como threshold para calcular core e penumbra. Então, eles não usam os mesmos valores para calcular core e penumbra. O Rapid, ele é um software de pós-processamento que você faz um contrato com a empresa, o seu exame ele é feito sai da workstation, direto da workstation para o servidor do Rapid e retorna direto para o PAX. E você já tem todos os parâmetros em poucos minutos. E você tem depende do que você contratar, você vai ter. Você pode ter software para ver a parte da Anjo, pode ter software para ver aspects, como esse que o da Siemens deu para gente. Pode ter software para ver a parte da perfusão. Então, dependendo do que você contratar, você vai receber mais ou menos informações. E ele tem sido mais falado e tudo porque ele foi mais usado pela literatura. Os grandes trials usaram o Rapid para fazer os seus trabalhos e todos os seus resultados são baseados no uso do Rapid. Então, por isso que ele acabou ficando um pouco mais famoso. Não quer dizer que seja melhor ou pior do que os outros, cada um é de um jeito. Os gráficos, os mapas de perfusão, no final das contas, acaba que eles têm variações entre si, mas são, de uma forma geral, relativamente semelhantes. Então, você pode usar um outro software para fazer isso, apesar dos grandes trials terem usado o Rapid. Se você tiver o Rapid, melhor, porque você vai estar mais embasado na literatura. Mas, se não tiver, não tem problema. E, como eu disse, não quer dizer que seja melhor ou pior. São diferentes. Se a literatura tivesse usado um outro software, como o da Siemens, por exemplo, ou da GE, você teria outro software como sendo, digamos assim, o padrão, né, o mais utilizado. O Rapid usa como valor de core um RCBF menor do que 30%. Esse R aqui é de CBF relativo, ou seja, ele pega o CBF de um hemisfério cerebral e compara com o CBF do outro hemisfério cerebral que está normal. E ele considera como sendo core aquele que tiver menos do que 30% em relação ao contralateral, ou seja, tem que ter 70% a menos. E considera a hipoperfusão penumbra um Tmax maior que 6 segundos. Os outros softwares, cada um vai ter um valor diferente para core e para hipoperfusão. Então, pode ver que varia varia o parâmetro utilizado, CBF absoluto, CBF relativo, varia CBV, os valores, cada um tem o seu que considera o ideal, o otimizado para aquele software em si. E o perfusão é a mesma coisa, só coloquei alguns valores aqui, tem vários outros na literatura. Esse daqui é o trabalho o Trial Diffuse 3, que aumentou o tempo de trombectomia para entre 6 e 16 horas. Tem o Down, que vai de 6 para 24 horas também. E aqui é só para mostrar, ele usa o Rapid como o software de base. Então, essa área aqui em rosa, essa aqui é a carinha do Rapid. Essa área aqui em rosa é a área do core. Vamos dizer que esse lado daqui tivesse um CBF de 100. Tudo que tiver 30 para baixo vai pintar de rosa. Se tiver 31, ele não pinta. É sim ou não. Mas ele dá os mapas também. Mas normalmente acaba que você já recebe isso aqui pronto, acaba interpretando mais esse mapinha final aqui para ser mais rápido, né? E a hipoperfusão ele pinta em verde. Tudo aquilo que tem um Tmax maior do que 6 segundos.
E aí ele dá os valores aqui. O volume de isquemia de 23, o volume de cor de 23 ml de infarto, o volume de hipoperfusão ele deu aqui, e aí o mismatch deu 105, que é um menos o outro, então, e a razão de mismatch, que é um sobre o outro, deu 5,6. E tem os critérios de inclusão no trabalho, que são um core menor que 70 ml, deu 23, uma razão de mismatch maior que 1,8, deu 5,6, e um volume de mismatch maior que 15, deu 105. Então, hoje em dia, se você quiser ficar dentro dos critérios da literatura, dentro por completo, o que seria o ideal? Usa o software que eles usaram, que foi o Rapid, e segue esses critérios de inclusão e exclusão. Então, você só vai fazer a trombectomia depois de 6 horas se o seu paciente tiver um core menor que 70 ml, se tiver uma razão mismatch maior que 1,8, se tiver um volume mismatch maior que 15 ml. Mas esses trabalhos atuais, esses trabalhos que estão guiando atualmente o manejo desses pacientes, eles foram trabalhos para provar benefício. Então, foram trabalhos super seletivos para provar que você pode fazer a trombectomia entre 6 e 24 horas, ou entre 6 e 16 horas. Então, eles selecionaram os melhores pacientes possíveis para isso. E outros trabalhos agora vão começar a fazer aumentar o volume de core, reduzir o aspects, para mostrar que outros pacientes também podem ser incluídos e também vão ter benefício. É só porque esses primeiros trabalhos estavam provando o benefício e se super selecionaram. Então, não quer dizer que você não possa fazer trombectomia nos seus pacientes se não estiverem totalmente seguindo esses critérios da literatura. Você vai estar menos embasado na literatura, mas vai analisando caso a caso. Então, você pode não usar o Rapid, usar outros softwares. Pode fazer só uma análise visual dos mapas gerados, sem dar quantitativamente. Ou seja, você vê que tem... Só de olhar esses mapas aqui, eu consigo dizer que tem uma área grande de penumbra a ser salva. Isso, teoricamente, bastaria. Teoricamente, é suficiente. Mas se te pedirem para calcular e tudo, já tem os cálculos automáticos, você pode dar os valores. Sabendo que, primeiro, não é totalmente preciso, e segundo, que não é porque o core do seu paciente é 71, 72 que ele vai ter algum problema, só que nesses trabalhos agora iniciais ainda não foram incluídos nos trials. E aqui é só para mostrar, no nosso caso, o que aconteceria se a gente fosse embasar na literatura. Então, o volume de 62 é menor do que 70, a razão de mismatch 3,89 maior do que 1,8 e o volume de 180 de penumbra maior do que 15. Então, estaria ok para fazer a trombectomia. Só que esse paciente foi menos do que 6 horas, né? Tinha 5 horas, teoricamente nem precisaria, a não ser que você quisesse tirar alguma dúvida, não precisaria fazer a perfusão, a não ser que você quisesse tirar alguma dúvida com a perfusão. E essa dúvida, na minha opinião, tem que ser uma dúvida para incluir o paciente, não... Né, se você quer usar a perfusão, usa para incluir o paciente, não para excluir isso. E esse paciente tinha um aspects de 4, né? Na literatura atualmente faria em aspects maior ou igual a 6, mas de novo, tem alguns trabalhos atuais que estão tentando diminuir o aspects e mostrar que esses pacientes também podem ter benefício. Então tem que individualizar caso a caso, não é porque está fora da literatura, fora que você vai deixar de tratar o paciente. Aqui, o que eu fiz foi colocar os valores, usar esse mesmo paciente, esse mesmo caso, e alterar os valores a máquina te permite, o software, quase todos os softwares vão te permitir alterar o que ele vai considerar como core e penumbra. E foi o que eu fiz aqui. Eu troquei para os valores, teoricamente, os valores usados pelo Rapid. Coloquei o RCBF menor que 30%, o Tmax maior que 6 segundos, e olha como que alterou. Olha o volume do infarto como que praticamente dobrou. Foi de 62 para 113, a hipoperfusão reduziu, a razão de mismatch foi 1,7, então ficaria abaixo daquele 1,8, o infarto ficaria acima daqueles 70. Eu não acho que deva fazer isso, colocar os valores do Rapid no seu software. Você tem que usar os valores que o software te
já tem como padrão, porque para esse cálculo matemático, talvez esses sejam os melhores valores. Não só isso, fazem trabalhos para ver quais são os melhores valores. E para o software da Siemens, foram esses valores. E, inclusive, acho que se você jogasse esse mesmo paciente no Rapid, você se aproximaria mais dos valores gerados pelo Rapid usando os valores indicados pela Siemens e não colocando os valores usados pelo software do Rapid. E aqui eu peguei esse mesmo paciente e joguei na GE, na máquina da GE, para comparar. Então peguei os dados brutos e levei para a GE e montei os mapas na GE, usando os valores da GE. Não coloquei os mesmos valores da Siemens. Eu fiz as correções, todas as correções necessárias eu fiz igualzinho do Siemens, exceto os valores que o software recomenda usar para calcular core e penumbra. E olha só como que é relativamente semelhante, mas tem uma alteraçãozinha. Olha como esse mapa de CBV do GE ficou com menos volume do que esse daqui da Siemens. O CBF ficou relativamente semelhante, mas olha a área de maior queda de CBF, como ficou um pouquinho menor também do que essa área de maior queda de CBF da Siemens. O MTT e o TTD, uns cortes mais abaixo, mostrando a mesma coisa. Olha só a área de CBV como está um pouquinho menor também. E no final das contas, olha só, a área de hipoperfusão da Siemens, 243 ml, a área de hipoperfusão da GE, 165, a área de infarto 62 e a área de infarto 32, quase a metade. Então, para vocês verem que se você pega o mesmo paciente e joga em diferentes diferentes softwares de pós-processamento, como que você pode ter alteração? Só para ver também, mostrar também que para você não ficar totalmente limitado a esses valores. Porque se você faz uma alteraçãozinha nos valores que você... No mesmo software, se você altera o que você considera como core penumbra, ele altera bastante o volume do infarto. E se você joga esse mesmo paciente em outro software de pós-processamento, também altera esse volume. Então, para ver que esse valor aqui, tem que saber que ele é sujeito a erro, não é exatamente... Você não pode confiar 100%, não, é isso daí, são 60 ml de infarto e pronto, não. Tem que olhar e fazer uma análise crítica disso. É mais ou menos isso. Então, por isso que eu disse que se o seu paciente tiver 72 ml de infarto, você não vai excluir o paciente por conta disso. Se você processar esse mesmo paciente num outro software ou manipular um pouquinho a imagem desse software mesmo que você está utilizando, você pode mudar um pouco esse valor de volume. Aqui são só uns outros trabalhos mostrando mais ou menos isso que eu acabei de fazer. Outras pessoas já tinham feito isso antes. Então, os modelos matemáticos, Maximum Slope, Partial Deconvolution e outros aqui, esses nomes aqui, cada um é um modelo matemático. Os valores de threshold que eles usaram, CBF menor 45%, MTT maior 145%, cada um usa um, ó, tá vendo? E os mapas aqui, CBV, CBF, MTT, para cada um dos softwares. E pode ver que o mapa de penumbra, olha como muda um pouco entre um e o outro. Então, é uma coisa que é difícil padronizar. Tem muita variabilidade entre os vendedores. Olha esse último como que ficou bem diferente também dos demais, né? Enfim. Aqui é uma outra coisa mostrando também o GE, Philips, Siemens, Toshiba, a versão que ele usou, o algoritmo qual que é, o algoritmo matemático qual que é e como é que fica, do mesmo paciente, como é que fica dependendo do software que você está usando, né? Software A, software B. E você vê que varia, né? Ao CBF de um, CBF do outro um pouquinho menor. E pode ver que, dependendo do modelo matemático, pode ser que até aproxime um pouco mais. Esse está mais próximo desse, esse está mais próximo desse. Olha o MTT também como variou entre eles. E não só isso. Se você pega alguns trabalhos, por exemplo, GE, pega alguns trabalhos de 2005, 2008, 2012, usa uma versão de software. Atualmente, pode ser que a versão já tenha mudado. Novos trabalhos tenham saído e os valores de threshold sejam diferentes. Então, um mesmo vendedor pode ter versões diferentes, com valores de threshold diferentes, ou então muda o modelo algoritmo, o modelo matemático que ele usa. No passado ele usava um modelo, agora ele usa outro, então os valores já são outros. Então, dentro de um mesmo vendedor,
dependendo do ano que você pega, ainda tem versões diferentes, com valores diferentes, que torna ainda mais difícil a padronização. Aqui é um outro caso mostrando a mesma coisa, só com softwares diferentes, o mesmo paciente, como que muda um pouquinho core e penumbra. E aqui algumas alterações, algumas variáveis que eu queria colocar também, que acho que são interessantes, que é o seguinte, tem que ver que entre os serviços ainda tem diferenças de protocolo, tem diferença de tomógrafo, tomógrafos melhores, tomógrafos piores. Com relação ao próprio paciente, tem diferença de acesso venoso, se o acesso é bom, se o acesso é ruim, se o coração bate bem, se bate fraco, se o paciente está taquicárdico, está com arritmia. Tudo isso pode alterar o seu bolo de contraste e alterar a sua perfusão. Além disso, variações anatômicas que são relativamente comuns no polígono de Willis, por exemplo, também podem alterar a fisiologia de como o contraste vai chegar lá. Se tem uma hipoplasia de A1, hipoplasia de P1, alguma coisa assim, vai desviar mais o sangue de um lado para o outro, pode dar alguma alteração na perfusão. E, além disso, alguns outros stroke mimics e outros que não são stroke mimics, mas que alteram a perfusão. Então, se você tiver diante de um caso que você ainda não saiba se é um AVC, ou mesmo que você saiba se tiver alguma dessas alterações, você pode ter alteração no mapa de perfusão e te confundir. Por exemplo, se você tem uma estenose de carótida ou uma estenose intracraniana, o que você vai ter? Você tem que raciocinar que é mais ou menos semelhante a quando você tem uma obstrução de um vaso distal. Então, você vai ter um aumento no tempo, pelo mesmo motivo que a gente conversou no AVC, você tem aumento no MTT, você vai ter um CBF normal ou reduzido e um CBV normal ou aumentado. Por quê? Essa estenose pode ser suficiente ou não para te dar uma redução de fluxo. Se uma estenose leve, normalmente não te dá redução de fluxo, ou uma estenose um pouco mais acentuada, normalmente faz redução de fluxo. Mas o CBV normalmente é alto, porque você não tem uma queda significativa do CBF, do fluxo, ao ponto de cair o CBV. Tem até alguns trabalhos que mostram exatamente isso. Dependendo do grau de estenose, você vai ter padrões diferentes de perfusão. Você pode ver que entre 40 e 59 só aumenta o MTT, entre 60 e 79 acaba diminuindo o CBF, e até a conduta diferente dependendo do padrão hemodinâmico daquele paciente. Então, para ver que mesmo para você avaliar esses casos de estenose de carótida, você tem que saber a porcentagem da estenose para você conseguir interpretar direitinho isso daqui. Mas, de forma geral, é isso daqui que fica: um aumento do MTT, um CBF baixo, um CBV alto. O vasospasmo é a mesma coisa. Se tem um paciente com vasospasmo, por exemplo, uma hemorragia subaracnoide que fez vasospasmo, você vai ter a mesmo raciocínio. Obstrução ao fluxo vai aumentar o tempo. Se essa obstrução ao fluxo for muito importante ou muito demorada, pode chegar a reduzir o fluxo, o CBF, mas o CBV normalmente é normal ou alto. Mas não pode ter CBV reduzido no vasospasmo? Olha, você até pode, mas aí você já tem que interpretar que é um vasospasmo levando a uma área de infarto, que pode acontecer. No prés, depende do que está acontecendo com a fisiologia do prés. Você pode ter um prés, uma hipertensão descontrolada, que supera os mecanismos autorregulatórios, então vai prevalecer essa pressão muito alta. E quando você prevalece uma hipertensão, uma pressão muito alta que sobrepõe os mecanismos regulatórios, ou que você não consiga fazer mecanismos regulatórios, você vai ter um hiperfluxo na região. Então, sempre que a gente fala de hiperfluxo, a gente está falando de CBF aumentado e CBV aumentado. Muita pressão, muito sangue chegando lá. E o MTT reduzido, porque o tempo reduz, é muita pressão. Vai passar muito rápido por ali. Mas, por outro lado, você pode ter um prés que faz uma hipertensão grande, mas que o mecanismo de autorregulação compensatório acaba sendo exacerbado e desregulado, fazendo uma vasoconstrição ou um vasoespasmo acentuados de forma desregulada, ou então não necessariamente o mecanismo que desencadeador é uma hipertensão. Às vezes são citocinas ou interleucinas inflamatórias ou uma disfunção da microcirculação que gera uma resposta desregulada com vasoespasmo e vasoconstrição. E nesse caso de vasoespasmo e vasoconstrição, você vai ter o oposto,
daquilo ali que a gente viu, do hiperfluxo. Você vai ter mais ou menos a mesma coisa que a gente viu aqui para estenose, para vasoespasmo, para obstrução ao fluxo, que é um MTT aumentado, CBF reduzido e um CBV aumentado. E, de novo, você pode ter um CBV reduzido nessa situação aqui? Pode. Só que se você tiver um CBV reduzido nessa situação, você tem que pensar que é um pré que está levando a um infarto, que é menos comum, mas pode acontecer também. Infarto crônico pode ser variável também, mas normalmente é uma área que morreu, então é uma área que vai ter um CBF muito baixo, um CBV muito baixo, um MTT aumentado, normalmente. Epilepsia, você tem que saber qual é a fase da epilepsia, se é uma epilepsia que está acontecendo no momento ou se já passou. Aí você fala, mas o paciente com crise convulsiva não vai fazer tomografia. Não, ele pode fazer. É o paciente que está no CTI, fez uma crise convulsiva, cessou a crise clínica, mas ele está em status epilépticos não convulsivo. Se você faz um eletroencefalograma nesse paciente, você vê atividade. Então, esse paciente, quando ele desce para fazer a tomografia, apesar de você não estar vendo a crise clínica, ele pode estar com atividade. E, nesse caso, o cérebro em crise convulsiva, ele demanda muito a área que é o foco epileptogênico, ou a área para onde esse foco epileptogênico disseminou, é uma área que tem um metabolismo muito alto, que demanda muito, então tem hiperfluxo na região. Então você vai ver justamente hiperfluxo. Então aqui, ó, a fase tal da epilepsia tem CBF aumentado, CBV aumentado, um MTT reduzido, é o hiperfluxo. Mas se você pega depois da epilepsia, quando ela já passou, o que você vai ter é o oposto, aquela área lá esgotou, uma área que estava com uma alta demanda metabólica e depois esgotou. Então você vai ter um hipofluxo. Pode até ter um CBV reduzido, mas esse CBV reduzido aqui depois costuma recuperar. É discreto. E você tem hipofluxo na região. Isso normalmente acontece até 2 horas depois da epilepsia. Se você esperar muito tempo depois da crise, isso vai normalizar, você vai ter uma perfusão normal, se passar muito tempo. Enxaqueca, migrânia, você também tem que ver qual é a fase que você está pegando. Se é na fase de aura, então, por exemplo, se a aura for uma hemiplegia, que vai ser um stroke mimic, se você fizer a perfusão na fase de hemiplegia, você vai ter um MTT aumentado, um CBF reduzido, você vai ter hipofluxo na região. Isso daqui pode confundir. O CBV é normal ou alto também, pelos mesmos motivos que a gente já vinha falando. Agora, se você pega na fase de cefaleia, depois que já passou a hemiplegia, é o contrário. Você acaba tendo um hiperfluxo na região. E esse fenômeno de reperfusão, ou seja, você faz a perfusão, mas o vaso já abriu, você vai ter um hiperfluxo pelo fenômeno de reperfusão. Então você tem CBF aumentado, CBV aumentado e o MDT vai ser reduzido, provavelmente. Pode até ser um pouquinho aumentado, dependendo se você está pegando essa reperfusão numa fase mais precoce ou mais tardia. Lembrando que quando você tem uma reperfusão numa fase precoce, um vaso que abriu precocemente, é uma coisa normalmente boa. Mas se você tem uma reperfusão num tecido que já morreu e o vaso abriu depois por algum motivo, você tem mais chances de fazer mais edema e mais sangramento. Então, só mostrando como que você pode ter fatores confundidores. Teve um paciente que chegou para a gente que tinha múltiplos infartos prévios, que tinha uma estenose de carótida acentuada e que tinha feito crise convulsiva há pouco tempo. Estavam querendo saber se tinha um novo AVC. E foi fazer o exame, fizeram o estudo perfusional. Olha quantos fatores confundidores, né? Infarto prévio, possível novo infarto, crise convulsiva, estenose de carótida. Então você tem que saber, para conseguir interpretar, se você conseguir interpretar, tem que saber qual é o grau de estenose, olhar e interpretar a partir do grau de estenose, tem que saber se a epilepsia ainda está acontecendo, se o paciente tem um eletroencefalograma, então há quanto tempo que cessou essa crise, para ver se você espera que já tenha normalizado ou se você espera um hipofluxo. Então é complicado. Algumas outras coisas para a gente falar também. O infarto lacunar ele é difícil de ser visto pela perfusão, porque ele é muito pequeno. Zona de infarto, zona de fronteira também é difícil e fossa posterior também é mais difícil de se interpretar a perfusão. Lembrando também que o que a gente está fazendo na perfusão é uma foto do comportamento hemodinâmico naquele períodozinho. Se você pega um paciente no CTI e tira foto dos sinais vitais dele, você vai ver que ele pode estar com a pressão normal, uma frequência cardíaca normal, mas esse paciente está com uma norinha.
Aí você espera um tempo e vai daí a 3, 4 minutos lá e o paciente já está hipotenso, taquicárdico, porque é um paciente crítico. Esse paciente também é neurocrítico. Então, se você faz a perfusão em um determinado momento, se você fizer a perfusão daí a um tempo, daí a alguns minutos, o paciente pode ter ficado hipotenso nesse período, pode ter ficado mais taquicárdico, e isso vai alterar a perfusão. Se o paciente, por exemplo, reduz a pressão, por algum motivo, é um paciente, você pode reduzir a pressão de perfusão cerebral e pode aumentar a área de penumbra, ou a área de isquemia, pode ter oscilação hemodinâmica que oscila, inclusive, a penumbra. E as outras coisas, outras considerações que eu queria levantar também são as seguintes. A gente viu lá que, por exemplo, que o Rapid usa um RCBF menor do que 30%. Então, o que o Rapid está dizendo? Que quando você tem um CBF relativo menor do que 30% naquela área, ele está considerando como um core. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que se você fizer uma biópsia cerebral ou uma difusão depois do tratamento, que aquela área que ele chamou de menor do que 30% de infarto realmente vai estar infartada. Você vai ver uma difusão restrita exatamente naquela área depois do tratamento. Só que ao longo do tempo, a gente começa a tratar os pacientes de forma mais rápida e de forma mais efetiva. Tem melhores devices para fazer trombectomia. Então, será que essa área que a gente está considerando como menor do que 30% realmente é uma área de core? Ou será que essa é uma área de core para o tratamento que a gente tem naquele momento? Ou seja, a gente não costuma demorar, vamos dizer, 1 hora para tratar o paciente com uma tecnologia tal. A partir do momento que a gente trata esse paciente mais rápido, em 20 minutos, e com uma tecnologia melhor, será que aquele RCBF realmente é a área de core? Tem um trabalho que fala o seguinte, que dependendo há quanto tempo que o paciente está com esses sintomas? Um paciente que está com sintomas há cerca de 30 minutos e tem um CBF menor do que 30%, ou em valores absolutos menor do que 20%, vamos dizer assim, aquele cérebro está sofrendo com um fluxo menor do que 20 a 30 minutos só. É diferente de um cérebro que está sofrendo com um CBF de 20, menor do que 20, a 10 horas. Esse cérebro que está sofrendo a 10 horas com esse CBF de 20, provavelmente, ok, essa área toda que você está chamando de infarto, realmente deve infartar mesmo, porque já está sofrendo assim há muito tempo. Não vai recuperar. Agora, é possível que o cérebro consiga sobreviver com um CBF menor do que 20, menor do que 10, com 30 minutos. É possível que você recuperando esse cérebro mais cedo e de forma mais eficaz, que ele realmente recupere. E aquilo que você está chamando de core, é possível que não seja core. De novo, não é porque você está olhando uma imagem pintada de vermelho ou de verde que você vai confiar 100% que aquilo lá já morreu. Foram estudos que levaram a isso. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, ele fala assim, olha só, se você se você vai reperfundir em 45 minutos, de repente usa um CBF relativo menor que 15% para você dizer o que é core, porque você vai reperfundir muito rápido, porque você tem muito pouco tempo. Agora, se já passou mais tempo, ou se você vai demorar mais para reperfundir, vale a pena usar um CBF um pouquinho maior, porque o cérebro já não vai aguentar esse CBF relativo menor do que 20%, porque você já está passando mais tempo para tratar esse paciente. Isso daqui, esse trabalho é até mais usado lá fora, que o paciente chega num centro, que não é um centro de AVC, aí vamos dizer, faz a perfusão e depois vai ser transferido. Então ele quer ver, e vai ser transferido para um centro de AVC. Então quer ver se se vale a pena transferir, quanto tempo que vai demorar, e aí seria interessante fazer essa graduação de core. Não, eu vou conseguir transferir e tratar dentro de 1 hora. Então vamos dizer que o core dele provavelmente vai ser esse daqui, usando esse CBF relativo. Não, vou transferir, mas vai demorar 2 horas. Então já vai ser um core desse, provavelmente o core vai ser desse tamanho, usando um CBF tal. Vale a pena transferir? Vale a pena tratar logo aqui?
Enfim, não importa esses valores aqui. Esses valores foram usados por esse software específico e um trabalho. Só a ideia de trazer isso daqui era só para mostrar que essas coisas são mutáveis, né? Esse outro trabalho aqui fala com relação ao tratamento. Paciente que recebe uma trombectomia com os devices atuais e tudo, o melhor tratamento possível. E depois de 24 horas, a área final de infarto é essa daqui, com esses outros pequenos pontinhos de difusão, depois do tratamento, né? 24 horas após. E aí, fazendo a perfusão, se ele usa um CBF relativo menor do que 20%, a área que ele está considerando de core é esse vermelho. Se ele usa de 30%, a área que ele está considerando de core é esse outro vermelho daqui maior. E vocês podem ver que usando um CBF de 20%, quando você faz um tratamento bom, rápido, ele se aproxima mais do que é o core do que usando esse CBF de 30%. Então, talvez, nesses casos, tratando rápido, tratando com o melhor tratamento possível, um CBF de 20% poderia ser adequado, em vez do CBF tradicional de 30%, relativo. E esse outro paciente que fez uma trombólise, demorou um pouco mais, tudo, ficou com uma área de infarto um pouco maior, e aí se ele usa um CBF de 20%, você está subestimando. Então, nesses casos, talvez o CBF de 30% fosse mais adequado. Trabalhando com essas situações de tratar rápido com um melhor tratamento ou demorar mais para tratar, não só com relação ao tempo de tratamento, mas a quanto tempo o paciente está com sintoma também. Essas coisas você pode mexer no seu CBF relativo, ou seja lá qual threshold você está usando, para ser mais sensível ou para ser mais específico. E aqui, voltando ao caso, o paciente foi a trombectomia, essa paciente foi para a trombectomia, mas não foi efetiva a trombectomia, já souberam disso no momento da realização do procedimento. E aí foi fazer a tomografia após e viu exatamente aquela hiperdensidade que a gente fica na dúvida se é contraste, se é sangue, ou se é extravasamento de contraste, né? Se é sangramento ou se é as duas coisas. Bom, aí alguns critérios que a gente pode usar para ajudar nisso daí, ver a densidade, é uma densidade bem alta, fala um pouco a favor de extravasamento de contraste. Eu esperaria que para esse grau de extravasamento de contraste eu tivesse mais edema, com desvio de linha média. Vocês podem ver que a linha média está relativamente centrada. E a gente pode botar o paciente na ressonância, pode fazer em dupla energia o exame para ver o que é contraste, o que é sangramento, ou pode repetir. A tendência é que quando você repita, que o contraste vá sendo lavado de forma mais rápida. Repete em 24 horas. Foi o que a gente fez, repetiu em 24 horas e vê que já lavou um pouco o contraste. Não lavou tudo, tem que ver se o paciente é renal, enfim, se tem alguma dificuldade de depuração desse contraste. Mas nesse dia, no dia seguinte, a gente fez com dupla energia também. E aí, olha só, na dupla energia, o que acontece? Esse primeiro aqui é tirando o iodo. Você vê que não sobra nada. Nesse segundo aqui é só o iodo e aqui é o mapa de iodo. Então pode ver que tudo, ou enfim, praticamente tudo, é iodo, é extravasamento de contraste. E aqui a evolução 5, 6, 8, 9 mostra justamente essa redução da densidade do contraste ao longo do tempo. Não posso jurar que não tenha nenhum sangramento ali, mas eu posso dizer que a maior parte daquilo que estava lá era extravasamento de contraste. Olha aqui mais embaixo também, a mesma coisa, foi reduzindo ao longo do tempo. Pode ver que a cerebral média continuou hiperdensa, segmento M1, porque não conseguiu tratar. E depois, enfim, foi demarcando mais a área do AVC e foi tendo edema, mas o edema por conta do próprio AVC. E aqui, nessa parte final, eu só queria mostrar como que você processa a perfusão. Normalmente isso é automático, você entra aqui no Siemens, é o single via, né? Então você vai, coloca o prontuário do paciente. Normalmente a gente configurou para já mandar direto para o PACS tudo automaticamente. Mas você pode processar, caso isso não esteja automático. Você tem que ter o software para isso. Você vai lá, você pode clicar 2 vezes, que normalmente ele já abre no protocolo correto, ou você pode escolher aqui a sequência, né, da neuroperfusão, ou a outra sequência que tem todas as fases separadinhas e colocar para abrir
no seu protocolo de neuroperfusão. Você vai ter outros protocolos lá, você pega e vai para abrir a neuroperfusão. Ou então você vai e escolhe os cortes separadamente. E aí você coloca ele abrindo no programa, ele já vai fazer tudo automaticamente. Você pode fazer o passo a passo ou pode deixar o programa fazer tudo sozinho. Os programas atuais normalmente fazem tudo automaticamente. Então você pode ver aqui, está carregando aqui e ele já vai fazendo tudo sozinho. Ó. Os steps aqui eu não vou deixar passar para não perder mais tempo, mas ele vai fazendo tudo sozinho. Eu não estou mexendo em nada no programa, ele que está fazendo tudo. E no final das contas ele termina assim, depois dos steps. Se você quiser só seguir, ele já te dá os mapas todos, vai te dar a penumbra. Se você quiser só seguir, é só ir dando ok nas coisas que ele já vai gerar tudo. Mas eu vou mostrar um pouco de como que você manipula, caso você queira manipular, ou caso o seu programa não faça tudo automático. Então eu vou aqui para correção de movimento. Aqui ele mostra que eu vou passando aqui, olha, o contraste entrando, e que é justamente a dinâmica que a gente está vendo. Esse comecinho aqui, essa barrinha branca, é a barra de baseline, a partir de quando que o contraste começa a entrar, eu posso mudar isso, ele já determinou automaticamente aqui nos 7 segundos, e está correto, mas eu posso mudar isso daí clicando nesse botão. Então, se eu chegar um pouquinho para frente, ó, aqui já entrou o contraste, eu posso... O correto estava onde ele colocou, mas eu poderia mudar. Esse triângulozinho daqui é a imagem que ele está usando como referência, a imagem que ele considerou menos mexida, mas eu posso mudar também, clicando em Align Base, ó, mudou o triângulozinho para cá, eu considerei essa imagem aqui como referência. E posso também excluir ele movimentou no meio do exame, aí eu vou lá, acho que esse aqui está movimentado, vai e exclui. Posso excluir também uma faixinha de slices seguidos que eu achei que estavam com movimento, mas normalmente o computador acerta nisso. Não costuma errar, não. Aí, seguindo para a parte de segmentação, eu posso apertar nesse botãozinho aqui, Brain, para ele tirar a calota craniana, tirar a parte óssea, ele tira a parte óssea, reduzir os artefatos, reduzir o ruído. E aqui eu mexo qual é a faixa que ele considera para fazer os mapas de perfusão. Ele está considerando tudo entre 20 e 100 unidades Hounsfield. Então, tudo abaixo de 20, líquido, tudo ele está tirando. Ó, se eu mudar ali para 0, incluir o líquido, você vai ver que incluiu o ventrículo aqui, o líquor do ventrículo. Vou tirar, botar 20, excluiu. Então, ele vai trabalhar entre 20 e 100. Vai tirar toda a parte óssea, toda a parte de ar, líquida, para não fazer mapa de perfusão nessas áreas que não vão ter nenhum tipo de perfusão. Aí, agora aqui, eu vou passar para a definição dos vasos. Normalmente, de novo, ele faz corretamente, mas eu posso alterar tudo. Tudo em roxinho aqui são os vasos, em vermelho o que ele considerou para fazer o cálculo pela artéria de entrada. Eu posso marcar uma artéria de entrada diferente. E em azul aqui o que ele considerou para fazer a veia, que está no seio sagital superior. E aí eu posso andar com a imagem, por exemplo, ele marcou aqui, o vermelhinho aqui como sendo a artéria. Aí eu posso andar com a imagem, não, eu quero que você marque aqui nesse plano que uma artéria aqui. Aí eu clico em alto e ele marcou. Então agora ele está usando essa artéria esse segmento da artéria como o segmento para fazer os cálculos. Eu posso mudar também o venoso. Vou dar um zoom aqui. Vou chegar lá no seio sagital superior. E vou fazer um ROI. Ó, o que ele marcou está aqui, eu vou andar para onde eu quero e faço o meu ROIzinho ali. Ou então, na artéria, eu também posso selecionar onde eu quero, não colocar no plano e apertar automaticamente, mas colocar no plano que eu quero e selecionar a artéria. Ou então fazer um ROI na artéria, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou lá para onde eu quero selecionar a artéria que eu quero. Eu vou clicar ali para desenhar, em vez de clicar no alto, e clico na artéria e ela já vai marcar, ou então eu posso desenhar um ROIzinho, onde eu quero para que ele faça o cálculo. Passar aqui. Eu vou clicar no resultado. Então, ele já me dá os mapas.
me dá aqui a tabela também, eu vejo tudo certinho, o que foi feito e tudo. Posso mexer aqui no resultado, mostrar ou não essa linha de referência que ele vai usar para fazer o espelhamento. Posso mexer de um lado para o outro, ou seja, quando eu desenhar um ROI, ele vai usar essa linha para espelhar para o outro lado. Então, tem que colocar exatamente no meio e certinho também, angular certinho. Alinhei aqui o cérebro para ele ficar reto. E posso desenhar os ROIs. Então, eu vou ali e vou fazer o desenho dos ROIs que foram exatamente os ROIs que a gente usou, que a gente viu mais cedo. Foi daí que eu fiz a foto. Então, fiz o ROI ali na área de isquemia, de infarto, agora na área de hipoperfusão, de isquemia, e está aqui a curva gerada, que foi a mesma curva que a gente viu. E aqui, esses aqui são os valores que ele vai voltar lá. Posso clicar aqui no mapa de penumbra, e ele vai me dar a penumbra, que é aquela penumbra que a gente tinha visto. Aqui com os valores, está um pouquinho diferente porque eu tinha manipulado essa imagem, então não foi igualzinho do computador, mas ficou bem semelhante. E posso clicar para mostrar o que eu vou considerar como tecido em risco, né? Tecido hipoperfundido, isquêmico. Aí eu escolho o que eu quiser aqui, tá vendo? Ele usa o CBF, mas eu vou e coloco o Tmax, maior que 6, que é o que o Rapid usa. E vou lá e na área de infarto, tá vendo? Tem várias opções. RCBF menor que 30%. E posso alterar aqui também as cores. Enfim, mexo com o que eu quiser aqui. Aplico para fazer a penumbra, né? Isso daí. Eu vou aplicar e vou apertar de novo em penumbra e ele vai me dar, baseado no que eu solicitei, ele vai me dar um novo mapa. E com isso eu olho aqui e vejo que mudou, né? O volume do infarto, o volume da hipoperfusão. E aqui aqui eu posso mexer nas configurações para quando ele for fazer automático, ele fazer exatamente do jeito que eu quero. Então tudo que a gente mexeu aqui eu posso mexer para ele fazer automaticamente. Todos os dados que a gente colocou. Ele usa o Deconvolution, mas ele te dá a opção, Siemens, de usar também o Maximum Slope, mas eu normalmente deixo o que já estava. Esse modelo matemático. E aqui na GE, só para terminar, já estamos terminando aqui, o da GE como é que faz, né? Não peguei o mesmo paciente, peguei um outro paciente e deixa eu só voltar aqui para não aparecer o nome dos pacientes. E aí você clica aqui em CT Perfusion 4D. E aqui vai na perfusão do cérebro, ele já vai abrir aqui justamente o que você quer, ele já reconhece, são as fases todas, esse daqui fez só 28 fases. Dá o OK. E ele já vai fazer o cálculo automático, assim como na Siemens ele já fez automaticamente, no Singovia, aqui no DGE também faz tudo automaticamente. E você pode mexer, também pode ir manipulando tudo. Eu vou manipular só um pouquinho aqui para ver, aumenta aqui, diminui o FOV. Aqui eu ando com a fase do contraste, ó, esse aqui é o gráfico, a curva, né? E aqui eu mexo com as fases do contraste, vai ver o contraste entrando e saindo. Aqui eu vejo onde que ele marcou a artéria, então tem uma bolinha aqui, a outra bolinha aqui é da veia, eu vou clicar, então marcou a veia aqui e marcou a artéria lá. E se eu clicar nessa setinha, vai para um e para o outro. Aqui eu vejo qual que é a última imagem pré-contraste, e vou falar para ele que era aquela mesma baseline lá que chamava do Siemens, então eu vejo aqui, altero aqui, tá vendo que muda aqui. Aqui é onde o contraste está entrando, então posso olhar tanto pela curva quanto olhar aqui pela imagem. Ó. Sem contraste, começou a entrar o contraste, eu volto para trás e digo que essa é a última imagem pré-contraste. Posso mexer aqui na escala do gráfico, da curva, em cima ou embaixo. E aqui os parâmetros ficam aqui em cima, para eu andar para o passo seguinte. Enquanto o outro ficava aqui do lado, esse aqui fica aqui em cima. Que eu mexendo em umas outras coisas, vamos adiante. Então você... vamos ver. Aqui estão os parâmetros que ele usa, eu posso mexer também nas configurações. Ó, aqui ele usa entre 10 e 100. O que ele vai mexer. E aqui eu vou lá para definir a simetria,
assim como eu fiz no outro, para poder espelhar. Então eu coloco no meio, viro para definir e vou bloquear o plano, para ele usar esse plano como plano de simetria. E vou para o passo seguinte, que é rever os mapas funcionais. Aí ele já deu os mapas, fluxo, volume, pode ver que a escala também é semelhante, ó, do fluxo vai até 100, do volume vai até 10. Posso mexer um pouquinho nessa escala daqui para ficar acima de 10, se eu quiser, ó, para 14. Aí você vê que muda as cores. Quer dizer, as cores continuam, mas muda a escala. E aqui, olha só, ele deu o Tmax e o MTT com a escala em azul, invertido do que a gente viu na Siemens. É o padrão dele. Se eu quiser mudar, eu vou. Eu prefiro mudar. Tá em arco-íris invertido, eu vou colocar no arco-íris, para ficar vermelho para cima. Que eu prefiro interpretar dessa forma. Mas tanto faz. É só olhar a escala como que ela tá. E vou colocar agora os ROIs também, da mesma maneira que coloquei lá no outro. Esse caso não é o mesmo, então a área de infarto está aqui embaixo. Aí você pode desenhar os ROIs, desenha de um lado, e você pode espelhar para o outro lado. Ele já vai saber que é para espelhar direitinho, porque, ó, espelhar todos os ROIs, eu vou pedir. E ele vai espelhar todos os ROIs. Ele já sabe, definido pela simetria que a gente tinha feito lá antes. E agora eu vou clonar para as outras séries. Clonar para as séries do exame. Aí clonou esse, eu vou clonar o de baixo, para aparecer nos outros também. Aí clonei. Aqui, vamos ver o que eu vou fazer aqui agora. Só mostrando de novo, colocar o ROI ali e espelhar para o outro lado. E agora vamos partir para a área de classificação de tecido. Você vê, os nomes são um pouquinho diferentes, mas daqueles outros que a gente estava vendo da Siemens, mas é a mesma coisa. Ó, ele fez aqui o mapa de penumbra. Mas aí você está vendo que está cheio de... ainda cheio de uns pontinhos do outro lado e tudo. Aqui ele permite também você mudar o que você quer. Ele usa CBV de 1. Eu posso colocar 1.2 e ele usa um Tmax de 7. Eu posso botar o quanto eu quiser. Ou posso trocar o parâmetro. Ele usa CBV para core e Tmax para penumbra, para área de hipoperfusão. E eu posso fazer da maneira como eu bem entender, mas o que eu aconselho é deixar o que o software recomendou. Eu agora estou colocando o fluxo. Aí ele pega aqui o fluxo, faz a Ashura aqui para dizer o quanto que ele está sensibilizado ou não quando eu vou andando com a barra para um lado e para o outro. Para mais ou para menos, né? E vou voltar aqui aos valores de fábrica, CBV de 1 e um Tmax de 7. E vou tentar ajustar um pouco para reduzir um pouco essa... Eu posso filtrar, tá vendo? Só que quando você filtra, acaba filtrando também as áreas. Tem que ver bem como que você vai filtrar. Tem um outro botão que é melhor, que é esse daqui, que é um que padroniza só para o lado alterado. Ele fica bem melhor. E aí eu vou até tirar um pouco da filtragem que eu tinha feito ali. Você vê que muda, então, o volume, né, conforme você vai mexendo. Se não fizer automático, é você que vai ter que fazer isso no olho, né? E aqui depois eu vou clicar no botão para ele criar o ROI a partir da segmentação, que é justamente para ele calcular o volume para mim. Ó. Eu vou clicar, ele vai marcar a área de core e a área de... Olha para cá, marcou a área do core e a área de isquemia. Me deu o volume, ó, 15 ml de core e 241 de hipoperfusão. A penumbra vai ser um menos o outro. Então era isso que eu queria mostrar, só um pouquinho de como você manipula também. E espero que tenha sido útil. Agradeço de novo ao Bebeto pelo espaço cedido. Um abraço a todos.